1500, colocar 1900 e acontecer um eclipse. Ou o cara é um bom matemático, né? Ficou ali fazendo conta para ver que ano que vai chegar esse. Ou foi uma intuição aí que veio. Então. Eu queria que você contasse mais um pouco sobre a história do Nostradamus, né? Quem foi Nostradamus? É, como é que começou essas previsões dele, né? Porque eu sei que você tinha comentado que ele era um médico, né? No ano de 1800 e 500, né? Não, 1800, 1800. 1525. Ele começou como médico, tal, né? Com 22 anos, tal. Como é que conta pra gente, para o pessoal saber mais quem que é Nostradamus, né? Bom, na verdade, assim, Nostradamus, ele tinha como referência o que acontecia na França e as questões até das revelações da Bíblia, né? Ele tinha esse ponto, ele tinha o ponto do Apocalipse, do fim dos tempos, e a França ali, porque ele foi conselheiro de 3 reis e de uma rainha também. Até porque ele preveu acho que a morte de uma pessoa da realeza. E a partir daí, ele teve o problema teve uma peste que acabou matando a família dele, e a partir dessas situações, ele já era vidente, ele já era uma. Aliás, ele por ser conselheiro, é muito interessante, porque nós tivemos também Rasputin. Alguém já ouviu falar de Rasputin? Foi um conselheiro, acho que da Rússia, se eu não me engano, não lembro. Não. Foi algo por cima. Tá. Mas assim, nós temos alguns conselheiros que não eram apenas conselheiros, eram pessoas além, sabe? Meio bruxos, meio videntes, que era assim que funcionava um conselheiro, era a visão além do alcance. O que você pode ver além dos nossos inimigos, né? E assim como os profetas, porque tinha reis, por exemplo, da Babilônia, que tinham como profeta hebreus, né? Tinha o profeta Daniel, etc. Eles faziam parte lá do reinado, né? José do Egito, por exemplo, José do Egito, lembra a história de José do Egito, das vacas gordas e vacas magras? Sim. Na verdade, foi a partir daí que os hebreus começaram a participar lá no Egito, só que aí depois eles foram escravizados, e aí quem que libertou os hebreus, o povo hebreu dos egípcios? Quem foi? Quem foi, Rafa? Perguntou pra você, Divisão cara. das águas, divisor de água, lá abriu Putz, quem foi o Abre as Águas? Cara, agora você me pegou. Abriu as águas? Porra, mano. Você não sabe. Aí você sabe. Foi o. Não era pra você falar. Mas foi Moisés. Moisés abriu as Que é o águas. seu cajado. Já abriu o Mar Esse também Vermelho. foi um o vermelho. Eu não sei se foi o Mar Morto. Mar Morto ou Mar Vermelho? Não sei, ele pode ser morto da cor vermelha. Pode ser, né? Foi? Pode ir, Pir, vai lá. Ir. Moisés, cara. O cajado, né? Que abre aqui. Tem informação muito em cima. Mas eu lembro que eu estudava isso aí quando eu ia do Salão do Reino de Testemunho de Jeová. Fala muito disso. Você era testemunha de Jeová, né, cara? Não, já contou isso pra galera que você era testemunha de Jeová? Não era assim. Você ia na porta das pessoas Já fui. Pra entregar o panfleto e levar a palavra do Senhor? Tinha pessoa que não chegava, não abria a porta, não. Mas é muito louco esse lance da Bíblia, assim, né? Que a gente tava falando dos livros, né, que não entraram, que é os apócrifos, é isso? Isso. Onde tem até o livro de Enoque. Então, eu tava vendo que houve um interesse muito que o nome cristianismo ele vem daquele rei, né? O cara, eu tô meio bugado, não vou lembrar agora. Mas ele não é cristianismo, acho que é cristianismo, não lembro, mas era um rei lá que ele que decidiu quais livros iriam formar a Bíblia, tá ligado? Porque ele percebeu que os povos estavam muito divididos, tá ligado? E ele queria unir essa galera, mas por um bem próprio, tá ligado? Não pela humanidade. Pelo bem maior da humanidade. Tá ligado? Né? E aí é onde ele decidiu quais livros formariam a Bíblia, e tudo que não fazia parte daquilo, da Bíblia, era para descartar, para queimar, para enfim. Porque você acha que poderiam preciso lembrar o nome dele ainda se tivesse algum desses livros? Cara, eu acho que tem muita coisa que viria à tona, né? Que nem o próprio livro do Enoque, o próprio livro se eu não me engano, acho que tem um livro também da Maria Madalena também, se eu não me engano. Sim. Tá ligado? Eu acho que tem um livro dela também.
E eu acho que tem muita coisa. Tem um livro de Judas Tem um livro de também. Judas Se eu também não que me tá engano, no. tem um livro de Judas também. Então, eu acho que teria, não sei lá, seria muito complicado, assim, pra tentar entender como seria, assim, tá ligado? Mas, sei lá, É é porque. bizarro isso. Eu tô É tentando porque. lembrar o nome do rei, velho. Como que é? Vem do. Ô, Pir, qual que era o nome do rei lá que juntou os livros pra fazer a Bíblia, mano? É Nós, o. nós temos. Não, mas teve um lá que pegou os livros lá, que falou que tava tudo espalhado e decidiu, esses livros vão formar a Então, Bíblia, é esses porque assim, livros nós temos. é apócrifos e pode cancelar. Na verdade, essas divisões acontecem em concílios, né? Concílios lá do papado mesmo. Então, eles veem que livro que a gente pode colocar, que livro que não vai colocar. Tem alguns livros, por exemplo, tem até o Evangelho né, assim, de Maria Madalena, mas aí tava jogando Jesus como uma pessoa muito humana. É, Então, viu? foi Falei que tinha. considerado Né, você tá apócrifo, entendeu? comentando isso Eu aqui. tô tentando lembrar o nome do rei lá que Então, é dividiu. porque Vem de cristianismo, o nome dele é alguma coisa. Porque no começo, realmente, a igreja era muito ligada a reinados, né, até Uhum. para ela sobreviver. E eles decidiam o que, que seria. Por isso que houve o protestantismo, teve até a King James, o rei James lá da Inglaterra, fez a Bíblia deles, etc, etc. Mas assim, pegando o gancho de José do Egito, das vacas magras e vacas gordas, quem estava tendo esse sonho era o rei lá do Egito, o faraó do Egito, e que ele precisava de alguém para interpretar alguém que tivesse o dom aí da vidência, do que seja, para poder interpretar. E quem interpretou foi José, que ele acabou virando um conselheiro lá do faraó, e ele falou que, ó, essas vacas magras é uma época de fartura, e as vacas gordas eram uma época de fartura aí do Egito, lá do reinado dele, e que as vacas magras seria uma época de muita seca, então eles tinham que estocar, né? E para poder sobreviver. E eles fizeram justamente isso. Ou seja, ele estava prevendo uma seca. Mas quem teve o sonho, olha só, o premonitório foi o faraó. Só que ele precisava de alguém para interpretar, alguém que visse além Do do alcance. alcance. Aí, no Thundercats. caso, seria o Nostradamus nessa época, né? E aí o Aí da Nostradamus, França. imagina o Nostradamus. E aí o que acontece? Nostradamus, nessa época, foi um dos profetas, um dos, porque nessa época aí de 1200 até 1800, tiveram várias profecias na Europa, mas todos já foi antes de Napoleão e antes do nazismo, né, na Alemanha. Mas o mais interessante é que parece, justamente nessa história que nós somos formigas aqui, eles meio que dão ó, se liga que daqui a pouco vai acontecer uma situação bem pesada aí para vocês. Aí teve justamente na Alemanha, nós tivemos algumas profecias avisando justamente do império aí nazista, né? Então assim, eles sempre, como você falou, sempre jogam algumas mensagens aí para avisar. Só que assim, o chato, muitas vezes, é que, como eu falei, o termo profeta vem de uma linha de tribo, né? Que é o povo hebreu. Aí nós que tivemos essa tradição cristã, abraçamos essas profecias. Mas, cara, e cadê as profecias do povo da China, do povo do Japão? Por exemplo, o Japão teve algum profeta para falar, vai cair 2 bombas atômicas aqui. Você entende? Então é isso que é muito polêmico também, que é subjetivo, que você falou, tem que questionar às vezes, né? Mas assim, a gente pegando em termos de devastação, algo que devaste, né? Aí nós tivemos realmente a época da Segunda Guerra Mundial, que até hoje nos influencia, né? Tá bom? Então, de Nostradamus, o que, que a gente pode pegar? Que depois de tudo isso que aconteceu na vida dele, da peste, Ele ele pegou a acabou, família, né? pegou a família, ele acabou jogando professor. Porque imagina, quando próximo a você, acontece um monte de situações desagradáveis, fala, meu, esse mundo aqui tá horrível, né? E aí ele começou a. Só que assim, as informações, você tem que pegar muito a trajetória da história da França, né? Por isso que às vezes quando menciona até de repente as invasões napoleônicas, tudo aquilo que aconteceu depois fica subjetivo porque
Chegou Napoleão, Nostradamus previu. Chegou Hitler, Nostradamus previu. Chegou a Guerra do Vietnã, Nostradamus previu. Aí você fala, pô, meu, chegou agora a guerra, O cara Nostradamus sabia de previu. tudo. Mas é porque são versos, né? Então, geralmente, que nem no Evangelho, no Apocalipse de João, são versos. O pessoal chama de versículo, mas são versos. Aí você lê, e vi uma besta do mar que tinha 10 cabeças. Aí, pô, é muito subjetivo, né? Então, o que que é essa... Aí, na Guerra Fria, eles chamavam essa besta do mar, falavam que era a Rússia, com as suas teias, né? Com os seus tentáculos, né? Tentando jogar o regime político dele no mundo, né? Então, mas isso era uma visão, lógico, política também, né? Então... Ele teve várias previsões, né? Tanto para até os dias de hoje, né? Uhum. Porque eu sei que ele teve uma previsão que da Elizabeth II, né? Sim, Que exato. ela ia morrer e tal. Então, Mas é tipo, por causa daquela coisa que você falou, do calendário, né? Que ele mudou. Então, isso. ele falou que ela morreu em 2000, ela morreu em 96, né? Então, aí na questão de novo ciclo, o que aconteceu em 2012? O pessoal começou a ir atrás do calendário maia, porque lá realmente estava dizendo que o ciclo que tinha começado em 3000 antes de Cristo ia terminar em 2012, no dia 22 de dezembro. E era mas só que aí é um ciclo cósmico, que isso também é interessante, que nem as eras, essas eras, que são eras cósmicas, porque é uma volta, assim, em 12 casas, que tem um tempo, e aí você fala, quem é que trouxe essa informação? Tudo que é, por exemplo, como a gente estava falando, se nós éramos bosquímanos, de uma hora para outra viramos uma civilização. Naquela época a gente não tinha foguete para ir lá em cima para ver a rotação das constelações. Sim. E quem é que trouxe essas informações? Porque esse ciclo dos maias é um ciclo cósmico, e aí por isso que estavam falando que em 2012, tem até aquele filme americano de 2012, que é um monte de cataclismo, não sei o quê. E aí, para eles, o começo dessa era de Aquário, dessa nova era, foi 2012, 22 de dezembro de 2012. Não sei.